Não foi um anjo com harpa. Não foi um mensageiro de boas novas. Naquela noite, o que desceu do céu foi uma entidade com ordens de matar. Um espírito assassino, enviado pelo próprio Deus. Sem misericórdia, sem negociação, sem avisos naquela hora final. Porque a última praga não foi uma metáfora, foi um julgamento. E quando o relógio bateu meia-noite, o sangue começou a gritar. E essa história, esquecida entre sermões doces e mensagens motivacionais, esconde algo que poucos ousam olhar de frente. Nem todo juízo vem com trovões. Às vezes, ele vem em silêncio, passando de casa em casa e colhendo o que foi decretado. O Egito dormia, mas o céu não. O juízo estava em marcha, e nada, absolutamente nada poderia detê-lo. Mas o mais assustador não é o que aconteceu naquela noite, é o que essa noite anuncia para o futuro. Porque o espírito da morte vai voltar. E só uma coisa vai impedir que ele entre na sua casa. No mundo antigo, os egípcios acreditavam que seus filhos eram herança dos deuses, principalmente os primogênitos. Eles eram o legado, a força, o braço direito da continuidade. Mas quando Moisés foi enviado para confrontar Faraó, o Deus de Israel não veio negociar. Ele veio revelar, mostrar que nenhum trono humano, nenhuma tradição ancestral, nenhuma magia sacerdotal teria poder diante dele. A cada praga, o Egito sangrava. A cada praga, o coração de Faraó endurecia. E a cada recusa, a balança do juízo pendia mais forte. Então veio a última sentença. Deus falou claramente a Moisés: por volta da meia-noite, passarei pelo Egito, e morrerei. Era uma visita sobrenatural. Era o próprio Deus enviando o destruidor. Sim, o texto de Êxodo 12:23 é claro. O Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, ao ver o sangue na verga e nas duas ombreiras da porta, o Senhor passará por aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas. O destruidor, não um símbolo, não uma alegoria, uma entidade com missão, espírito designado, juiz em forma invisível. E por mais chocante que pareça, foi Deus quem o enviou. O mesmo Deus que protege, também executa. O mesmo que oferece aliança, também estabelece limites. Mas por que essa praga foi diferente das outras? Porque agora, o povo de Deus também precisaria se proteger. Porque essa praga não distinguia cor, nacionalidade ou cultura. Ela fazia distinção entre quem estava coberto e quem não estava. O sangue no umbral não era apenas um sinal externo. Era um pacto espiritual. Uma declaração de fé, uma proteção contra o invisível. Quem obedecesse ao estranho mandamento de sacrificar um cordeiro, espalhar seu sangue na porta e comer sua carne com ervas amargas, estaria seguro. Mas quem não levasse a sério, estaria exposto. Imagine aquela noite. O ar carregado, o silêncio antes da tempestade. Pais israelitas, tremendo, passando sangue com pressa nas portas. Filhos curiosos, assustados, sendo instruídos a não saírem. Famílias reunidas em volta do cordeiro assado, com sandálias nos pés, como se prontos para fugir a qualquer momento. E então, a meia-noite chegou. Não houve gritos primeiro, houve uma pausa. Foram colhidos. O som daquela noite não foi de guerra, foi de lamento, choro, desespero. Êxodo 12:30 diz: e levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Nenhuma casa. O Espírito passou por todas, e o sangue falou mais alto. Porque nessa guerra espiritual, o critério não era riqueza, nem posição social. Era cobertura, e o sangue era a única defesa. Mas há um detalhe ainda mais profundo aqui. O cordeiro não podia ter defeito. Tinha que ser separado dias antes, examinado, preservado. Era um sacrifício consciente, um substituto puro. Porque o que Deus estava fazendo ali era mais do que julgar o Egito. Era estabelecer um código eterno.
o sangue de um inocente, cobrindo a casa dos culpados, o juízo passando, mas não entrando, a morte vendo o sinal e recuando. Era o prenúncio do que aconteceria milênios depois em uma cruz. Aquela noite em que o espírito da morte foi enviado não foi apenas um ato de destruição, foi o primeiro vislumbre do plano de redenção. A Páscoa nasceu ali, não como uma tradição judaica, mas como um selo espiritual, como um lembrete para todas as gerações. A justiça de Deus é real, o juízo é inevitável e o sangue é a única proteção. Essa história parece antiga, mas seu princípio é eterno. Porque, no fim dos tempos, outro juízo está vindo, não apenas sobre uma nação, mas sobre o mundo. E o mesmo Deus que enviou o espírito assassino vai enviar os cavaleiros do Apocalipse, os anjos com taças de ira, as trombetas da destruição. E, de novo, a única coisa que separará os vivos dos mortos não será religião, não será caridade, será o sangue. Não o sangue nos umbrais das portas físicas, mas o sangue sob as portas da alma, a cobertura invisível do Cordeiro Eterno, que tira o pecado do mundo, mas o sangue que protege também acusa. Porque onde ele não é recebido, ele se torna testemunha. Aquela noite não foi esquecida pelos céus. Ela virou memorial, virou marca no tempo, um divisor entre o que é simbólico e o que é definitivo. E séculos depois, o espírito que havia passado pelo Egito agora esperava o momento exato para retornar, não como um servo do juízo, mas como a própria espada desembainhada da justiça divina. Porque a Bíblia diz que virá o dia em que os anjos segurarão os ventos da terra, em que os selos serão rompidos, e que o Cordeiro, agora glorificado, abrirá os decretos da condenação. E mais uma vez a terra gemerá. Mais uma vez as casas serão visitadas, e mais uma vez o sangue será o único sinal de salvação. Mas dessa vez não haverá Moisés, não haverá tempo para passar o sangue na porta, porque o juízo final não vai esperar arrependimentos de última hora. E aqui está a revelação que poucos compreendem. O destruidor não era um espírito de Satanás, era o espírito a serviço de Deus, um executor celeste, designado, precisamente instruído. Isso destrói nossa visão distorcida de um Deus que só age com amor doce e tolerância infinita. O mesmo Deus que criou também destrói. O mesmo Deus que planta também arranca. O mesmo que promete também exige. E o que aconteceu naquela noite no Egito foi apenas um trailer. Porque Apocalipse 14 diz que haverá um tempo em que a terra será ceifada, e que os anjos lançarão foice sobre a humanidade, e a colheita será de sangue. A Bíblia diz que o sangue correrá como rio, até a altura dos freios dos cavalos, e que o cálice da ira será derramado sem mistura, sem diluição, sem misericórdia. Como foi no Egito, será no fim. E há um detalhe que torna tudo ainda mais sombrio. Naquela noite da Páscoa original, nem todos os israelitas entenderam o que estavam fazendo. Muitos obedeceram por medo, outros por tradição, alguns talvez por imitação. Mas só os que discerniram o valor do sangue receberam revelação do que estava por vir. Porque a cobertura espiritual não é automática. Ela depende de fé, obediência e revelação. E esse é o drama de muitos hoje. Vivem dentro da casa, mas sem o sangue. Frequentam cultos, mas sem cobertura. Sabem da história, mas não se alinham à verdade. E quando o espírito do juízo vier, não será o nome da religião que vai barrá-lo. Será o selo invisível, o sangue do Cordeiro, aplicado no coração. Há pessoas hoje que zombam dessa mensagem, que tratam o Antigo Testamento como um museu, que preferem pregações sobre autoestima e prosperidade, enquanto o mundo escurece e os sinais se multiplicam. Mas Deus nunca mudou. O mesmo Deus que visitou o Egito vai visitar a terra de novo. E mais uma vez haverá pranto em casas sem cobertura. A diferença é que agora não haverá fuga para o deserto, nem mar para se abrir. O julgamento será global, definitivo e eterno. Você percebe o peso disso? Aquela noite vermelha,
em que o Espírito passou pelas portas, era uma mensagem codificada para toda a humanidade, que no fim dos tempos, as cidades dos homens não resistirão. Os tronos humanos cairão, os impérios serão quebrados, e só quem estiver debaixo do sangue vai permanecer de pé. E o sangue do Cordeiro não é visível a olho nu, não é comprovado por certificados, nem herdado por tradição familiar. Ele é discernido no Espírito, testificado pela vida e confirmado pela presença do Espírito Santo. Quando o destruidor chegou ao Egito, ele não consultou os arquivos da religião. Ele não perguntou quem era bonzinho. Ele só está pronto. Há uma geração distraída que está celebrando sem discernir, cantando sem entender, vivendo sem cobertura. E o mais trágico é que muitos que zombam do juízo são os mesmos que decoraram a história da Páscoa, como se fosse apenas mais uma narrativa religiosa, como se o sangue fosse só simbólico, como se a morte não estivesse vindo outra vez. Mas o Espírito Santo ainda fala, ainda convence, ainda alerta, e o Cordeiro ainda oferece cobertura, mas por pouco tempo. Porque o que está vindo não é apenas um colapso social, é o fim dos ciclos, é a noite em que as portas se fecharão, e não haverá mais tempo para pintar os umbrais. É por isso que a verdadeira ceia não é um ritual, é uma aliança, é um selo invisível, é o sangue do Cordeiro sobre a porta da sua alma. E quando o último anjo for liberado, e os cavalos do juízo começarem a galopar, o que estará diante da sua porta? Religião? Título? Boas intenções? Ou sangue? Porque no fim, Tiago, o céu não perguntará o que você acreditava, mas se você estava coberto.